Sergeant Rock, A Profecia, um grande quadrinho do Joe Kubert, um dos maiores autores dos quadrinhos de todos os tempos e especialista em quadrinho de guerra. É um quadrinho com o personagem principal do autor, com uma minissérie espetacular que você vai conhecer agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com o Sergeant Rock, sim, um quadrinho de guerra para celebrar hoje o Dia do Soldado. Esse quadrinho é muito bacana, traz A Profecia, é uma historinha aí que foi lançada para celebrar os 50 anos do Sergeant Rock. E aqui vai mostrar, então, uma historinha ali da Companhia Moleza, né, que é esse pelotão aí liderado pelo Sergeant Rock, e que eles têm que salvar ali um rapaz ali, tem uma profecia, enfim, tem um negócio bem louco que vai mostrar os piores momentos da guerra aí, o que tinha de mais sinistro na Segunda Guerra Mundial, que vai dar uma repassada nisso tudo no quadrinho que vocês vão ver agora. Eis aqui, então, o Sargento Rock, do Joe Kubert, a edição especial de aniversário, de 50 anos do personagem. Um personagem bem emblemático aqui, que é de um autor ainda mais emblemático, né, que é o Joe Kubert. Essa história aqui se passa então na Europa em 43, vai mostrar então esse grupo, né, do Sargento Rock, que é a Companhia Moleza, o pessoal que acabou lutando na guerra, enfim, muitas das histórias que são aqui da Companhia Moleza, e até essa que está aqui, são histórias que são baseadas em fatos reais, né? Existia essa Companhia Moleza e alguns desses fatos que ele trouxe nesse quadrinho e em outros são histórias que aconteceram. Daí ele dá ali, né, dá a sua firula, enfim, né, deixa a história mais palatável, vamos dizer assim. E que não é palatável porque é umas histórias de guerra e histórias bem pesadas. E é o caso dessa aqui, né, que se chama A Profecia. Tá? Bom, a história aqui, ela começa então na Lituânia. Tá? O pessoal ali da Companhia Moleza chega na Lituânia e eles têm uma missão, que é chegar ali num lugar, ali numa localização, que tem um pessoal lá que eles dizem assim, que eles têm algo que vai acabar com a guerra. Então eles vão ali para esse local, eles encontram esse cara aqui, que é o Urso. Aparentemente é um cigano, tá? Aqui vocês sabem que os ciganos também foram perseguidos, aí, cigano, romani, né? Chame como você quiser, né? Mas, enfim, eles foram perseguidos aí na guerra e aqui no caso eles também estão sendo perseguidos, aí eles têm então essa tal profecia, né? Eles vão tentar, eles dizem que isso vai acabar com a guerra, né? É interessante, assim, ó, que tem esse cachorrinho aqui, e daí o Bull, que é um dos membros aqui da Companhia Moleza, ele encontra esse cachorrinho, ele pega para ele cuida do cachorrinho. Tem muitas ações aqui de guerra, então, porque eles estão num lugar em que é muito próximo da Alemanha, porém é muito próximo da Rússia também. Então eles estão no meio da batalha entre russos e alemães durante a Segunda Guerra, né, nesse ponto aí. E eles vão então atravessar ali uma parte da Lituânia, com esse tal pacote aí que eles falam, para chegar então em uma certa localização que daí os Estados Unidos conseguem resgatar eles. Tá? Claro, para chegar até lá eles então vão ter que passar por muitos nazistas, vão passar por muito pessoal ali da Rússia, vão encontrar problemas nisso tudo. Tem muita coisa da guerra, olha aqui o pessoal sendo assassinado aqui. E daí até o pessoal aqui do Urso, esse cara aqui, ele diz assim que tanto os nazistas quanto os russos, eles estão judiando do seu povo aí, né? Então tem muita luta ali, a cidade está toda em ruínas. E daí, por fim, então eles levam a Companhia Moleza para esse garoto. É um garoto que é o tal pacote. E daí o garoto mostra aí que o tal garoto, então ele é um garoto judeu, que ele seria a profecia, que é a profecia que vai acabar a guerra. Daí vai explicar um pouco ali a situação dele, né? Ele se acha que é um escolhido de Deus, vamos dizer assim, né? E daí até vai falar que os judeus acham que são os escolhidos, e daí eles foram os escolhidos para ser mortos pelos nazistas, sabe? É um negócio bem pesado. Essa história é bem pesada mesmo, assim, tem bastante coisas bem cruéis da guerra. O Joe Kubert, né, um cara aí que também conhece bastante dessa época e ele representa muito bem aqui nas suas histórias. Bom, aí a história parte para eles atravessando ali as cidades, levando o tal garoto.
E daí eles vão então confrontando o pessoal ali, os nazistas, vão encontrando alguns russos, vão encontrando o pessoal que mora ali nesses lugares, como é o caso aqui, tá? E eles vão então atravessando e vai mostrando lutas, vai mostrando aqui os dramas da guerra. Por exemplo, aqui quando que eles encontram essas duas crianças aqui, também que estão fugindo aí, eles encontram um campo de concentração nazista e daí eles descobrem que também é uma coisa assim, né? Você que já viu alguns filmes, já conhece um pouco mais aí da história da Segunda Guerra, o campo de concentração não era algo confirmado pelos americanos, vamos dizer assim. E daí, quando que eles chegaram lá, eles foram encontrando esses campos de concentração, encontrando um monte de gente morta, enfim. Daí eles perceberam, então, qual era a situação bem grave aí quanto aos nazistas, né? E aqui, quando que eles chegam nesse campo de concentração, tem um cara, um nazista que está controlando, ele vai torturar ali o pessoal, e nessa tortura ele acaba até matando aquele cachorrinho lá do Bull, e o Bull fica de cara com isso, enfim, eles encontram então um monte de gente morta, cara, é bem pesado, né, essa parte aqui da história. E eles vão seguindo, então ali durante tá acontecendo neve, etc. Eles encontram uma idosa com um bebê, daí eles pegam o bebê para salvar o bebê, ela acaba morrendo ali nessa situação. Eles lutam ali com nazistas em diversos momentos. O rapaz aqui, né, o David é o nome desse rapaz aqui do judeu, ele passa a cuidar dessa criança e o pessoal então vai seguindo ali a sua trajetória rumo a uma cidade ali, né, que eles vão ser resgatados. Em certo momento eles então acham uma cidade que está em boas condições, eu acho estranho porque todas as cidades estavam bem destruídas, e aí era uma cidade, assim, um vilarejo que estava em boas condições. Eles vão lá num celeiro ali desse lugar, eles encontram uma família de judeus ali, e eles contam mais uma parte da história que é bem importante, né? Que o pessoal que morava então ali nessas cidades aí que foram controladas pelos nazistas se dividiram então entre os judeus e as pessoas que não eram judeus, né? Cristãos, etc. Que daí eles tomaram as coisas dos judeus porque eles então indicaram ali, o judeu mora em tal casa. Daí os alemães iam lá, matavam os judeus ou levavam para os campos de concentração e davam os bens ali, as terras, enfim, fábricas, todas as coisas que o pessoal tinha, os nazistas tiraram desses judeus e entregaram para as outras pessoas que estavam ali, né, para quem caguetou os judeus. Né? É uma situação bem triste. E daí os caras roubaram tudo dos judeus ali, e é essa situação aqui do pessoal que está ali no celeiro, que acaba confrontando o pessoal que mora ainda nesse tal vilarejo. Então tem ali umas brigas, enfim, né, uma situação bem xarope. Aí nós vamos chegando aqui para o final da história, quando que eles finalmente chegam na tal cidade em que os americanos conseguiriam resgatar então ali a Companhia Moleza. E ali nessa cidade também está toda destruída, tem bastante nazista aí na cidade, eles têm um confronto bem pesado aí com eles têm que subir numa torre lá da igreja, que é onde que vai vir um helicóptero para resgatar então o tal garoto ali, judeu, né? E quando que eles então finalmente chegam lá, resolvem e o garoto vai embora, porém a Companhia Moleza segue na guerra. Claro, morrem alguns personagens aqui da Companhia Moleza, em outras histórias tem mais personagens, menos, enfim, né? Aqui já é um momento mais pro final da guerra e já perderam diversos membros desse pelotão. Cara, uma história bem pesada, mas bem interessante. E aqui nos extras aqui nós temos a capa de algumas edições, umas capas especiais, aqui no caso desenhada pelo Andy Kubert e essa aqui de baixo por Adam Kubert, né? Os filhos do Joey. Enfim, cara, esse quadrinho é bem pesado, bem interessante. Vamos analisar um pouco mais a fundo agora. Pessoal, como vocês viram, é um quadrinho bem pesado, aborda os principais tópicos aí da Segunda Guerra Mundial, que é justamente além do conflito, né, envolvendo americanos, russos e alemães, principalmente, né, que onde que aconteceu a batalha, a treta mais sinistra foi entre esses três países. E aqui nós estamos falando de uma história que se passa na Lituânia, que ficou ali bem no meio do confronto entre russos e nazistas, numa época aí no final da guerra, aí, em 43, né?
que foi uma época que tinha muito frio e que os alemães começaram a perder muito por causa disso, né? E os russos foram avançando e tudo mais. Então, no meio desse conflito aí tinha a Lituânia. E ali nós temos a história então desse rapaz aí que vocês viram, né? O David. Ele se diz um profeta, né? Ele se diz o escolhido, enfim, né? O pessoal da Companhia Moleza teve que salvá-lo, teve que resgatá-lo, teve que levar ele lá para ser salvo. Então, ali pelo alto comando aí dos americanos. É uma história bem emblemática, é uma história bem pesada, foca em todos os tópicos principais aí da guerra, como eu falei. Ele não se limita a trazer só o conflito, mas também o conflito, também os motivos que estavam levando aos outros países a confrontarem os alemães, né? Principalmente a questão ali da perseguição aos judeus, ali a questão do Holocausto, tudo mais aí, que é bem abordado de uma maneira bem pesada aqui dentro do quadrinho, mas bem realista, né? Caso você tenha assistido aquela série Band of Brothers, isso aqui é bem legal, é bem naquela vibe, sabe? É uma história pesada, mostrando assim bastidores, não só a batalha, sem mostrar assim em âmbito geral, né? Mostrando mesmo os soldados que estão ali, as pessoas que estão tentando sobreviver, enfim, não apenas o conflito, que é um ponto bem importante, bem interessante desse quadrinho aqui e também lá da série Band of Brothers. Se você não assistiu a série, tem lá no HBO Max, e esse quadrinho aqui, você pode catar ele num sebo, né? É um quadrinho que já saiu há bastante tempo, saiu em 2009 aqui no Brasil, né? Pela Panini mesmo. Mas eu acredito que ainda dá para achar ali no Shopee da vida, no Sebo, Mercado Livre, etc. Quadrinho muito bom. O Joe Kubert é um autor espetacular, ele faz quadrinhos de guerra principalmente, que são bem emblemáticos, né? Até já passou aqui da Guerra de Sarajevo, Fax de Sarajevo é o nome do quadrinho que já passou por aqui, que é do Joe Kubert também. Um quadrinho dele também que é bem importante, que foi republicado há pouco pela editora Monumental, é 1 milhão de anos atrás, que traz o Thor, que é meio que um Garoto das Cavernas, enfim, meio Tarzan, assim, que também é bem emblemático, né? E o Joe Kubert também fez Tarzan, enfim, cara, é um autor que fez grandes quadrinhos, e os quadrinhos de guerra dele são bem espetaculares. Se você não conhece o autor, recomendo que vá atrás do quadrinho que for, todos eles são bem bons, são bem acima da curva e vale a pena conferir. Então, as histórias do Sergeant Rock também. Certo, pessoal? Então fica essa dica aí. Caso você tenha gostado da dica, gostou da temática aí, você gosta do Joe Kubert, então se inscreve aqui no canal, dá o seu like, fica ligado aqui com a gente, que sempre que possível eu vou trazer grandes autores clássicos do porte de Joe Kubert. Era isso por hoje, o meu forte abraço e tchau!